Em Brasília, a palavra censura deixou de ser uma lembrança dos livros de história e passou a fazer parte do vocabulário diário de jornalistas, políticos e cidadãos comuns. Mas, quando um dos mais respeitados nomes do jornalismo brasileiro decide romper a barreira do medo e dizer, em rede nacional, aquilo que milhões de brasileiros pensam, o impacto é inevitável. Augusto Nunes, veterano da imprensa, conhecido por sua postura direta e por décadas de experiência cobrindo o poder, fez uma declaração que ecoa como um trovão. Alexandre de Moraes é um ditador insano e sem controle. Não se trata de uma frase solta ou de uma provocação de momento. É a síntese de anos de observação, investigação e acompanhamento de decisões, que, na visão de Nunes, ultrapassam todos os limites constitucionais. A declaração, feita sem hesitar, não foi fruto de impulso. Foi um recado claro, calculado e dirigido não apenas ao ministro, mas a todo o sistema que o blinda. Para entender a gravidade dessa afirmação, é preciso olhar para o histórico recente de Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal. Ao longo dos últimos anos, ele se tornou o rosto mais conhecido e também o mais temido da Corte. Decisões monocráticas, censura a veículos de comunicação, bloqueio de contas de parlamentares, prisões de jornalistas e cidadãos comuns, tudo embalado sob o argumento de proteger a democracia e combater as fake news. Mas, para Augusto Nunes, essa retórica não passa de um disfarce para um projeto de poder pessoal. Ele acusa Moraes de ter transformado seu gabinete em um centro de comando autoritário, onde a Constituição é reinterpretada à conveniência e onde as leis deixam de ser instrumentos de justiça para se tornarem armas contra adversários. Insano não é, segundo Nunes, um insulto gratuito, mas a definição de quem perdeu a noção de limites e acredita que pode reescrever as regras sempre que achar necessário. O jornalista relembra episódios emblemáticos, a abertura de inquéritos sem provocação de outros órgãos, contrariando princípios básicos do processo legal, o uso de medidas cautelares eternizadas, sem sentença definitiva, e o tratamento desigual entre aliados e opositores, evidenciando para ele que as decisões não são técnicas, mas políticas. Em sua análise, Moraes atua mais como um líder de facção do que como magistrado, escolhendo inimigos e impondo punições de acordo com o momento político. O que torna essa denúncia ainda mais explosiva é o fato de vir de Augusto Nunes. Não estamos falando de um militante ou de um novato na imprensa, mas de um jornalista que já entrevistou presidentes, acompanhou transições de governo, denunciou escândalos e sobreviveu a diversas tentativas de intimidação ao longo da carreira. Quando alguém com esse histórico chama um ministro do STF de ditador insano e sem controle, o peso da acusação vai muito além da retórica política. É um diagnóstico sobre a erosão do Estado de Direito. A reação nas redes sociais foi imediata. Milhares de usuários compartilharam o vídeo com mensagens de apoio, dizendo que finalmente alguém teve coragem de dizer o que pensam. Ao mesmo tempo, defensores de Moraes partiram para o ataque, acusando Nunes de desinformar, incitar ódio e atacar as instituições. É o retrato da polarização extrema que o Brasil vive. De um lado, os que enxergam no STF a última barreira contra um suposto golpe, e de outro, os que veem a Corte como o epicentro de um autoritarismo judicial que ameaça as liberdades individuais. Nos bastidores de Brasília, a fala de Nunes teria causado desconforto. Há rumores de que ministros discutiram a possibilidade de reagir judicialmente,
numa tentativa de intimidar o jornalista. Mas há também quem avalie que um processo só daria mais visibilidade à declaração e poderia transformar Nunes em um mártir da liberdade de expressão, algo que o Supremo certamente quer evitar neste momento de desgaste institucional. Para Nunes, o problema não é apenas Moraes, mas o modelo de Supremo que se consolidou nos últimos anos. Um tribunal que, na prática, passou a legislar, a agir como polícia, a decidir sozinho o que pode e o que não pode ser dito. Um tribunal que se afasta da função de guardião da Constituição e se aproxima perigosamente de um poder que não responde a ninguém. E, nessa estrutura, Moraes é, para ele, o símbolo máximo do abuso, a face mais visível e mais agressiva de um sistema que não admite contestação. O ponto central do discurso de Nunes é que a democracia não sobrevive quando o poder se concentra nas mãos de uma única pessoa ou de um pequeno grupo. E, quando essa pessoa não tem freios institucionais, a palavra ditador deixa de ser exagero e passa a ser uma descrição técnica da realidade. Sem controle significa exatamente isso. Sem limites, sem oposição efetiva, sem a possibilidade de ser contido por outros poderes. Essa fala não será esquecida tão cedo. Ela marca mais um capítulo na escalada de tensão entre o Supremo... Em cada caso, à luz dos livros, do livro 1, publicado pelo Alexandre de Moraes, você vai ter o desmonte de caso por caso. A prisão pode ser prolongada, uma prisão provisória por tanto tempo? Não, não pode. Solta. Pode prender alguém sem individualização de conduta? Não, não pode. Então, solta. Tá? É possível condenar por 2 crimes que são o mesmo. Como você citou, né? Golpe de Estado, destruição do Estado Democrático de Direito, não é uma coisa. É possível? Não. Houve golpe? Não. Se você tem uma discussão honesta, você resolve em meia hora. Os jornais não fazem isso. Eles fingem que houve um golpe. Eles continuam fingindo que os que correram perigo foram os ameaçados de degola, enforcamento, todo tipo de crime.